Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai analisar a fundo o caderno Premium de Jurisprudência da semana 2. O foco aqui são decisões bem cruciais do STF, do STJ e também alguns leading cases que continuam a moldar o direito. Exato. E a nossa missão aqui, é ir um pouco além de só ler os julgados. A ideia é conectar os pontos, entender a lógica por trás das decisões e o principal, traduzir esse juridiquês todo porque realmente importa na prática, sabe? Especialmente pensando nos desafios, nas pegadinhas que uma prova da FGV pode trazer. Perfeito. A proposta é exatamente essa: transformar essa montanha de informação em conhecimento estratégico. E o primeiro tema que o caderno nos traz já começa com um verdadeiro embate de gigantes, constitucionais. De um lado, a segurança jurídica. Do outro, a força da Constituição. Ok, vamos desempacotar isso. A discussão toda começa com os temas 881 e 885 do STF. O cenário é um clássico, e nossa causa arrepios em qualquer empresa. Imagina uma companhia que, há muitos anos, conseguiu na justiça uma decisão definitiva com trânsito em julgado para não pagar um certo imposto. Ela viveu, sei lá, décadas sob essa proteção. E, de repente, o STF julga um caso geral e diz: olha, aquela lei que criou o imposto é sim inconstitucional. E agora? E agora o chão some, Porque a pergunta de $1 milhão é: o que vale mais? A decisão individual, que está protegida pela cláusula pétrea da coisa julgada, ou a decisão do STF, que vale para todo mundo, em nome da isonomia e da supremacia constitucional? Mas espera um pouco. Isso me parece perigoso. Se a coisa julgada, que a gente aprende que é um pilar do Estado de Direito, pode ser relativizada assim, que segurança o cidadão ou a empresa tem? Quer dizer que uma decisão final nunca é realmente final? Essa é a angústia que o STF teve que resolver, e a solução foi quase uma cirurgia jurídica, bem precisa. A corte não anulou o passado. Ela não disse que a empresa tem que pagar os impostos que deixou de recolher por, 20 anos. A decisão foi: a partir do momento em que o STF declara a lei inconstitucional, aquela decisão individual, ela perde seus efeitos para o futuro. Para o futuro. É o que chamamos de cessação ex nunc, ou seja, daqui para frente. A coisa julgada do passado fica intacta, mas ela não pode mais projetar efeitos que contrariem a Constituição. Entendi. Então não é uma ação rescisória que chega e desfaz tudo. É como se a decisão do STF desligasse um interruptor. A luz que protegia a empresa se apaga dali em diante e ela passa a ter que pagar o tributo como todo mundo. Exatamente essa a imagem. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a hierarquia das normas, O STF está dizendo que a interpretação que ele dá à Constituição tem uma força normativa tão grande que ela se sobrepõe, para o futuro, a uma decisão judicial individual, mesmo que transitada em julgado. É a Constituição pulsando, se atualizando. Essa tensão entre os poderes, entre uma decisão judicial e a vontade do legislador, isso nos leva direto ao segundo ponto que o professor Lessa aborda, o famoso efeito backlash. O backlash é a reação do Congresso a uma decisão do Judiciário. Tipo, o STF derruba uma lei e o Congresso, se sentindo contrariado, vai lá e aprova uma emenda constitucional para superar a decisão. A grande questão é: pode fazer isso? E pode. Quer dizer, o Congresso pode simplesmente ignorar o STF e legislar de novo sobre o tema? Então, depende. Se o STF barrou a lei por um vício de forma, um erro no processo legislativo, por exemplo, aí o Congresso pode consertar o erro e aprovar a lei de novo, sem problemas. O problema é quando o STF barra a lei porque ela viola uma cláusula pétrea, um direito fundamental. Por exemplo, uma lei que institui a pena de morte. Se o Congresso, inconformado, aprovar uma emenda constitucional autorizando a pena de morte, essa própria emenda vai ser declarada inconstitucional pelo STF. Então na prática existe um núcleo da Constituição que o Congresso simplesmente não pode tocar. Não importa o quanto a sociedade mude ou o que a maioria queira. Precisamente.
Chamamos de limites materiais ao poder de reforma. O Congresso não é o poder constituinte originário. Ele não pode recriar o país do zero. Ele atua dentro dos limites que a própria Constituição de 88 estabeleceu. E essa tensão entre o poder do Estado e os limites da lei não acontece só em Brasília. Ela desce para o dia a dia do agente público, não é mesmo? E me parece que a nova lei de improbidade administrativa tratada no tema 1199 do STF é um exemplo perfeito disso. Sem dúvida. A Lei 14.230 de 2021 promoveu uma mudança drástica. Ela acabou com a figura da improbidade administrativa por culpa. A partir dela, para alguém ser condenado por improbidade, é preciso provar o dolo, a intenção clara de cometer o ato ilegal e lesar o erário. E a pergunta que chegou ao STF foi: e os processos que já existiam? Certo. O que acontece com o gestor, ou, no nosso caso, um delegatário, que estava sendo processado por um ato culposo, uma negligência, antes da lei nova? A lei retroage para beneficiar essa pessoa? A resposta do STF veio em duas partes, como um divisor de águas. Primeiro, para aqueles casos que já tinham uma condenação definitiva com trânsito em julgado, a lei nova não retroage. A coisa julgada nesse caso foi mantida, a condenação está de pé. Ok, então a segurança jurídica prevaleceu para os casos que já estavam encerrados. E para os que ainda estavam em andamento? Aí a história é outra. Para todos os processos em curso, a lei nova, por ser mais benéfica, retroage. Isso significa que, se a acusação era baseada apenas em culpa, o réu deve ser absolvido. Na prática, a conduta pela qual ele estava sendo processado deixou de ser considerada improbidade administrativa. É uma aplicação direta, do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, que foi estendido para o direito administrativo sancionador. Uau! Isso tem um impacto gigantesco. E, para os delegatários especificamente, muda completamente o cenário de risco da atividade. Um erro por sobrecarga de trabalho, por exemplo, que antes podia gerar uma ação de improbidade, hoje não gera mais. Exatamente. O foco agora é na má-fé, na desonestidade. E falando em dinheiro e moralidade pública, o próximo tema é igualmente sensível. O tema 779, que trata do teto remuneratório para os interinos dos cartórios. Essa é uma discussão clássica. O cartório está vago, o tribunal nomeia um interino. Esse interino pode simplesmente embolsar todo o lucro da serventia, que às vezes é altíssimo. A resposta do STF foi um sonoro não. A tese firmada é que os interinos, por serem prepostos do poder público exercendo uma função temporária, eles se submetem ao teto remuneratório do funcionalismo, que hoje é 90,25% do subsídio de um ministro do STF. Mas vamos imaginar a situação. Um interino assume um cartório que era, sei lá, mal administrado. Ele trabalha dia e noite, moderniza a gestão, triplica a receita. E no fim do mês, depois de pagar todas as despesas, ele tem que devolver uma bolada para o tribunal. Não parece um pouco injusto ou desestimulante? Pode até parecer, mas a lógica do STF é muito clara. Quando a serventia está vaga, a titularidade retorna simbolicamente ao Estado. Portanto, a renda gerada é considerada receita pública. O interino é um gestor dessa receita. Ele tem direito a uma remuneração justa, elevada, limitada ao teto, mas ele não é o dono do lucro. E o cálculo é importante. O teto incide sobre o valor líquido. O interino paga todas as despesas da serventia com a receita bruta. Do que sobra, ele tira a remuneração dele. Se ainda assim sobrar algo, esse excedente é recolhido aos cofres públicos. E aqui que um examinador mais atento poderia criar uma armadilha, certo? A prova poderia descrever esse interino super competente e perguntar se ele teria direito a um bônus de produtividade ou algo do tipo. Teria uma pegadinha clássica da FGV e a resposta é não. O mérito na gestão não cria direito a uma remuneração acima do teto constitucional. A regra é objetiva, é inflexível. Isso reforça a ideia de que a função é pública, não um negócio privado. Faz todo sentido. E essa ideia de que a função pública zela para o interesse maior
nos leva ao próximo bloco: Direito Civil e Registros. Começando com um tema que mexe muito com a memória e a identidade das pessoas: o direito ao esquecimento, analisado pelo STF no tema 786. Um tema fascinante, né? Em um mundo onde o Google não esquece nada, as pessoas começaram a pedir na justiça o direito de apagar fatos do passado, mesmo que verdadeiros, para poderem seguir com a vida. A decisão do STF foi um balde de água fria nessa tese. A Corte entendeu que a ideia de um direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, porque violaria a liberdade de expressão e o direito à informação. Não se pode proibir, por ordem judicial, a divulgação de fatos verídicos e licitamente obtidos. E como isso conversa com a atividade do cartório? Afinal, o cartório é, por definição, a memória oficial da sociedade. Alguém pode chegar no registro de imóveis e pedir para esquecerem que um dia ele teve um imóvel penhorado? Essa é a conexão brilhante que o professor Lessa faz. Não pode. O cartório opera sob o princípio da publicidade. Os fatos relevantes para a segurança jurídica, como um protesto, uma falência, um casamento anterior, eles não são apagados. O que o sistema faz, e aqui está o pulo do gato, é o que a gente pode chamar de publicidade qualificada. O sistema não esquece, mas ele regula o acesso à informação. O exemplo do protesto é perfeito. O registro continua lá, nos livros, para sempre. Mas a lei determina que após 5 anos, ele não apareça mais na certidão comum, aquela que pedimos no dia a dia. A história não é reescrita, mas a sua publicidade é restringida para proteger a pessoa. É uma solução de equilíbrio muito inteligente, de fato. E falando em proteger pessoas, a mudança de paradigma trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência foi uma revolução, né? Especialmente para a atividade notarial. Uma revolução completa. Antes do Estatuto, a lógica era: se a pessoa tem uma deficiência mental ou intelectual, presume-se que ela é incapaz e que precisa de um curador para tudo. O Estatuto inverteu essa lógica. A regra agora é a capacidade plena. A curatela se tornou uma medida extrema, excepcionalíssima e restrita a atos de natureza patrimonial. Isso deve ter sido um choque para os tabeliães. Como eles avaliam a capacidade de alguém agora sem o carimbo da curatela? A responsabilidade deles aumentou muito. Imensamente. O tabelião não pode mais se recusar a lavrar um ato simplesmente porque a pessoa tem síndrome de Down ou outra deficiência. Ele precisa aferir naquele momento se a pessoa tem discernimento para entender o que está fazendo. E a lei criou uma ferramenta fantástica para os casos de dúvida, a tomada de decisão apoiada, a TDA, onde a própria pessoa com deficiência escolhe 2 pessoas de confiança para ajudá-la. E o ponto crucial que o STJ já reforçou: uma pessoa com deficiência, sem curatela, é capaz. Se ela assina uma escritura e depois se alega que ela não tinha discernimento, o ato não é nulo de pleno direito. Ele é anulável, o que exige uma prova muito mais robusta do vício de consentimento. É a dignidade da pessoa humana na sua forma mais pura, né? O direito de tomar as próprias decisões, o que nos leva ao nosso bloco final, com temas bem específicos da prática notarial e registral. E começamos com um que tira o sono de muita gente: a penhora do bem de família do fiador, do tema 1127 do STF. Um julgado que pacificou uma controvérsia de décadas. O STF bateu o martelo. É constitucional, sim, a penhora do único imóvel de um fiador de contrato de aluguel. E o mais importante, não importa se o aluguel é para fins residenciais ou comerciais. A regra vale para os 2. Isso é pesado. A pessoa oferece o único lugar onde mora como garantia de um aluguel, às vezes de um terceiro. O tabelião tem um papel quase de conselheiro nesse momento, de alertar sobre o risco real que a pessoa está correndo. Tem mais do que um papel, tem um dever. O dever de alerta é inerente à função notarial. Ao lavrar uma escritura de fiança, o tabelião precisa explicar com todas as letras que aquele ato pode levar à perda do único imóvel da família. E para o registro de imóveis, a consequência também é direta. O oficial não pode mais se recusar a registrar a penhora desse imóvel, alegando a proteção do bem de família. A exceção legal foi plenamente validada pela Corte Suprema. Para a gente fechar, uma questão mais teórica, mas que define os limites da atuação do registrador de imóveis.
a tal da taxatividade mitigada. A lista do que pode ou não ser registrado em um imóvel é como o cardápio de um restaurante, ou seja, só pode pedir o que está ali, ou o chefe, no caso o registrador, pode criar um prato novo se o cliente pedir. Essa é a analogia perfeita. Por muito tempo se discutiu isso e o STJ chegou a uma conclusão muito equilibrada. Ele disse: olha, o cardápio, que é o artigo 167 da Lei de Registros Públicos, é fechado sim. Você não pode chegar na pizzaria e pedir sushi. O rol é taxativo. Mas, e aí vem a mitigação, ele comporta interpretação. Se a lei cria um novo tipo de pizza, com um nome diferente, mas que na sua essência continua sendo massa, molho e queijo, a pizzaria pode servir. Ou seja, se surge um novo negócio jurídico que não está na lista, mas que a lei define como um direito real, ele pode ser registrado. Entendi. Então não é uma porta aberta para registrar qualquer coisa, tipo um contrato de namoro na matrícula do imóvel. Mas permite que o sistema registral se adapte a novas figuras de direitos reais que o próprio legislador venha a criar. Exatamente. É uma taxatividade que olha para a essência do direito, não apenas para o nome que ele leva. Garante a segurança jurídica sem engessar o sistema. Ok, fizemos uma imersão profunda em vários julgados. Se a gente tivesse que resumir, naquele estilo tiro curto, a grande lição de cada um desses temas, para fixar mesmo, como seria? Coisa julgada tributária é eterna? Não. Decisão do STF em controle concentrado cessa seus efeitos futuros. Existe improbidade por culpa? Não mais. A nova lei exige dolo e retroage para processos em curso, mas não para os já encerrados. Interino de cartório fica com lucro? De jeito nenhum. Submete-se ao teto constitucional. O excedente é receita pública. Posso pedir para o cartório apagar um registro antigo e verdadeiro? Não, não existe direito ao esquecimento no Brasil para fatos lícitos. E, por fim, bem de família de fiador em aluguel comercial pode ser penhorado? Sim, o STF validou a penhora para alocação residencial ou comercial. Para encerrar nossa análise, fica uma reflexão. Todos esses temas, de alguma forma, tocam na responsabilidade e no papel social de quem exerce uma função pública, especialmente a de delegatário. Sem dúvida. E a provocação final que podemos extrair desse conjunto de decisões é justamente essa. Julgados como o que redefine a capacidade da pessoa com deficiência ou o que impõe um teto ao interino, mostram que a atividade notarial e registral transcende, e muito, a aplicação fria de uma fórmula legal. Exige ser um agente de inclusão social, garantindo dignidade e autonomia, e, ao mesmo tempo, um agente de moralidade pública, zelando pela correta aplicação das regras. A aprovação num concurso como este não é só um atestado de conhecimento técnico, é a habilitação para ser um guardião de direitos fundamentais no dia a dia da comunidade. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!